Meus amigos, o futebol não tem impacto nenhum com o seu bem-estar, tá? Pelo contrário, ele normalmente anda de mão dada com o sofrimento. Mas, bicho, o que tá fazendo com o Botafogo, eu nunca vi. Nunca pensei em ser perfeito, mas vou correr pelo direito. Fala, Marcelo, beleza? O Bruno Formiga na área e nada mais. Falemos de Campeonato Brasileiro. O Botafogo chegou a incríveis 9 jogos sem ganhar. Está a 3 pontos do Palmeiras nesse momento, só que a 7 no saldo de gols. E faltam só 2 rodadas. Portanto, obrigatoriamente, o Botafogo precisaria, assim como o Flamengo e o Galo, que também tem a mesma quantidade de pontos, precisaria torcer por 2 tropeços do Palmeiras, o que parece muito improvável. Então é o seguinte, o campeonato basicamente está decidido, o Palmeiras será o campeão, ao que tudo indica. E a grande história desse campeonato, talvez o grande ponto que será lembrado por muito tempo, é a derrocada inédita de uma equipe nos pontos corridos, uma tamanha queda de rendimento, um esfarelamento da sua forma de jogar, como aconteceu com o Botafogo. Assim, o Botafogo derreteu física, técnica, tática e principalmente mentalmente. Já falei sobre isso em outros vídeos aqui. Mas o que aconteceu no jogo contra o Curitiba, eu acho que transcende tudo o que a gente já viu. O Botafogo não fez um grande jogo, o Botafogo teve um jogador expulso, depois o Curitiba também teve um jogador expulso. O Botafogo viu o Palmeiras decidir o seu jogo muito cedo e sabia que precisava ganhar para continuar minimamente vivo na competição. Mas fez um jogo modorrento, sem senso de urgência, um jogo ruim, mais um jogo ruim. Só que achou um pênalti aos 52 minutos do segundo tempo. E fez 1-0 com o Tiquinho Soares, que imagino carregava um peso enorme ali, já que ele perdeu o pênalti contra o Palmeiras. Aquele jogo contra o Palmeiras é uma virada de chave clara ali, porque o Botafogo ele toma uma virada absolutamente insana depois de fazer um primeiro tempo perfeito e toma a virada justamente para a equipe que mentalmente era mais forte para persegui-lo. E de lá para cá, o Palmeiras foi encurtando a distância, ultrapassou o Botafogo conseguiu mais ganhar. E, repito, chega a uma sequência que inclui o jogo do Palmeiras de 9 jogos sem ganhar. Para você ter uma ideia, o Atlético Mineiro ele tirou 20 pontos de diferença do primeiro turno para o segundo em relação ao Botafogo. O Palmeiras tira o equivalente a basicamente 16 pontos. É inacreditável o leque de opções que o Botafogo deu para os adversários. Então, aos 52, ele vai lá e faz 1-0. E, bicho, assim, aos 54, ele toma o empate. Que, na real, assim, aqui tá contando o tempo que demorou para o pênalti ser batido, a comemoração e tal, porque o intervalo prático entre o gol do Botafogo e o gol do Curitiba é papo de 40 segundos. E aí vem uma parada de requinte de crueldade quase nesse roteiro, de sádico, né, como diria o Pedro Certezas, porque não é só sobre perder, não é sobre tropeçar, é sobre levar um tapa na cara do pior lado do imponderável. É o acaso pegar o seu pior ponto e massacrar sempre o mesmo time, que é o que tem acontecido com o Botafogo. Eu até falei no prorrogação na TNT que eu fico imaginando assim, a cara de incredulidade dos torcedores do PSG lá naquele 6-1 na Liga dos Campeões, que parecia o impossível aconteceu, meu Deus do céu. Aquela incredulidade ou aquele impossível aconteceu, meu Deus do céu, o torcedor do Botafogo vê se repetir em looping, rodada após rodada. É como se ele não saísse daquela sensação. E quando parece que você chega no pior dos roteiros, no fundo do poço, esse poço tem um fundo falso, ele se abre e você tem mais metros para cair. É surreal, assim. Eu nunca vi nada parecido. E para acompanhar essa reta final do campeonato, nada melhor do que o SofaScore. Baixe aqui no link na descrição do vídeo ou usando este QR Code aqui, ó. Você baixa de graça, 100% de graça para usar todos os recursos do SofaScore, que é o aplicativo de placar ao vivo mais rápido do planeta,
com direito a comparativo estatístico entre times e jogadores, acompanhamento de tabela, agenda, tempo real, mapa de calor, mapa de passe, você vê tudo. O SofaScore, ele é dos aplicativos gratuitos o mais completo em relação a acompanhamento de jogo e acompanhamento estatístico de futebol. Aponta o celular para esse QR Code, se você estiver vendo aí no notebook e tal, no tablet, na televisão. Se você estiver vendo no próprio celular, o link está lá na descrição do vídeo. Beleza? Vou deixar aí bonitinho o SofaScore aqui embaixo, enquanto a gente conversa sobre o jogo, porque, cara, assim, eu cheguei à clara conclusão de que o torcedor do Botafogo, ele viveu um sonho. Foram 31 rodadas aí na liderança, mas eu honestamente acho que esse pesadelo de agora não valeu aquele sonho. O Textor, ele chegou a escrever, respeitem os jogadores que fizeram vocês sonharem e tal, e de fato fizeram. Eu acho que de fato eles entregaram uma possibilidade para o torcedor do Botafogo que lá em janeiro esses torcedores não imaginavam. Então, assim, eles realmente fizeram o torcedor sonhar. Mas ao passo que fizeram esse torcedor sonhar, esse sonho virou um pesadelo. E aí a pergunta é, valeu a pena? Valeu a pena ter essa esperança? Eu até escrevi assim, talvez muitos preferissem nem ter alimentado a esperança. É insano o que esse time passou. Porque realmente, assim, de novo, um roteiro pior que o outro. Eu não sei dizer se o pior foi a virada tomada para o Palmeiras, se foi a virada tomada para o Grêmio, se foi o empate nos acréscimos do Santos, ou se foi esse empate do Coritiba. Qual é o pior? Teve empate nos acréscimos contra o Red Bull também. Se você observar esse cenário, o Botafogo tomou gol nos acréscimos, que foi o gol da vitória do Palmeiras. Ele tomou gol nos acréscimos do empate do Red Bull, ele tomou gol nos acréscimos do empate do Santos, ele tomou gol nos acréscimos, agora o empate do Coritiba, isso sem contar que já tinha tomado a virada do Grêmio. O mais incrível nisso, pegando só os 4 gols nos acréscimos, nessa sequência de 9 jogos, eu vou pegar só esses 4 jogos, só aqui o Botafogo deixou 7 pontos pelo caminho, só aqui, o que daria neste momento 70 pontos pro time do Botafogo. E aí, obviamente, contando que um desses gols sofridos foi o gol da vitória do Palmeiras, se aquele gol não tivesse acontecido, o Palmeiras teria 2 pontos a menos, o Botafogo teria 1 ponto a mais nessa conta geral. E aí o Botafogo teria chegado a 70 pontos, o Palmeiras, nesse momento, teria 64. E basicamente, o Botafogo já seria o campeão brasileiro. É uma loucura o que aconteceu, só o prejuízo desses jogos nos acréscimos. Eu não estou botando na conta aí um jogo contra o Vasco, que ele é péssimo e que realmente o time mereceu perder e tal. O jogo contra o Grêmio não tem gol nos acréscimos, né? Ele toma ali uma virada, mas eu nunca vi nada parecido, assim. É uma derrocada, repito, sem precedentes na história do pontos corridos, do futebol brasileiro e eu tentando lembrar aqui do futebol mundial. Eu não lembro de nada que tenha sido tão cruel quanto o que está acontecendo com o Botafogo. Porque, repito, você já viu viradas loucas? Já. Por exemplo, o PSG que eu citei aqui, o PSG cede um placar para o Barcelona que é absolutamente traumático, o 6-1. A derrota do Milan lá em Istambul para o Liverpool é uma loucura. Você faz 3-0, toma 3-3, tem a chance de ganhar na prorrogação, perde nos pênaltis. O torcedor do Botafogo está vivendo essas sensações há 9 rodadas consecutivas e cada vez com um roteiro mais traumático, mais dolorido, mais improvável. Só que o improvável, ele virou comum nesse roteiro de reta final do Botafogo. Esse imponderável, cruel, ele virou quase que a regra para o Botafogo na reta final. E, de novo, se a gente pensa assim, vamos criar um roteiro, vamos fazer um filme dramático, de final infeliz, relacionado a futebol. Então a gente vai pegar um time que foi por 31 rodadas líder do campeonato e em algum momento ele vira uma chave mental ali, esse psicológico somado a um físico que para mim claramente está destruído, acabou derretendo um time que foi perdendo a liderança, que foi perdendo a confiança, que o olhar é assustado, os jogadores estão desconectados, a coisa não consegue acontecer. E aí a gente vai fazer, nesses 9 jogos, isso aqui, vai acontecer isso nesse. Cara, o roteirista ia escrever e talvez o diretor olhasse e falar, bicho, pô, tu pegou pesado aqui. Tá muito, né? Não é verossímil isso aqui, tá muito fora da realidade. O futebol a gente precisa trazer mais para perto das pessoas. O cara vai olhar isso aqui e falar, pô, nunca que isso ia acontecer, pelo amor de Deus. E está acontecendo diante dos nossos olhos sem ser um documentário. É a vida real. E é a vida real de um time que
Eu não sei por quanto tempo vai demorar para os torcedores, para a diretoria, para os jogadores se recuperarem desse trauma, porque, cara, é uma ferida muito, muito, muito profunda, assim. De novo, nunca vi nada igual. Nunca vi nada igual. Eu realmente não queria estar na pele de nenhum torcedor do Botafogo nesse momento.